Olá, sejam todos bem-vindos ao programa No Consultório com Daniele, um programa para falar sobre emoções, saúde mental e bem-estar de um jeito leve, acessível, mas também profundo e acolhedor. Já convido você para dar o seu boa noite nos comentários, falando sobre as suas dúvidas sobre os temas de hoje. Eu sou Daniele, psicóloga clínica há quase 8 anos. Estarei com vocês todas as quintas-feiras, às 21 horas, ao vivo, aqui no YouTube, sempre com essa proposta, para falar dos assuntos de consultório, porque as pessoas buscam uma psicoterapia, o que elas falam na sessão, o que é conteúdo e o que você pode fazer em casa para já cuidar da sua saúde mental. E falando do tema de hoje, alguma vez você já se sentiu assim, no fundo do poço, sem saída, sem expectativa, sem saber como voltar à superfície, como ficar bem novamente? E esse, então, é o nosso tema de hoje. Você não precisa estar no fundo do poço para buscar ajuda. Então, precisa estar no fundo do poço para procurar um psicólogo? Não. Caso você esteja, procure um de imediato. Mas o foco do nosso programa de hoje é falar que você não precisa chegar ao fundo do poço, que a psicoterapia ela pode ser pensada por um viés de prevenção, de estar bem consigo mesmo, bem com o mundo, para então evitar uma crise, para então evitar um mal-estar muito grande. Então eu quero já convidar cada um de vocês que estão assistindo aqui a pensar: quando foi a última vez que você foi a um psicólogo? Respondam aqui para mim nos comentários quando foi a última vez que você foi a um psicólogo. Ou mais, você já foi a um psicólogo alguma vez na vida? Já recebeu informações de um psicólogo? Já conversou com algum sobre alguma dúvida que você tinha? Seja sobre algo que você sente, algo que passa com os seus filhos, algo da sua vida amorosa? Você já foi a um psicólogo? Então, eu tenho aqui alguns indicadores para a gente pensar sobre prevenção. A minha pergunta foi: você já foi a um psicólogo alguma vez na vida? Se a sua resposta foi que você foi nos últimos 6 meses, você é uma pessoa que tem cuidado da sua saúde mental. Você tem dado atenção a esse aspecto. Se você foi há mais de 1 ano, significa que você dá uma atenção, mas que isso pode ser melhorado. Você tem construído alguns hábitos, já teve algum contato, então isso é um indicador positivo. Agora, se você nunca foi a um psicólogo, nenhum momento na vida, nunca teve contato com esse profissional, significa que você ainda não age de forma preventiva com a sua saúde mental. E esse é um indicador de atenção, muito cuidado. Então, contextualizando um pouco essa história de saúde mental, de bem-estar, por que as pessoas buscam a psicoterapia, por que deixam de buscar a psicoterapia? Tem alguns mitos, algumas informações, algumas crenças, algumas ideias que dificultam que as pessoas vão com mais facilidade aos consultórios. Mas já deixo uma ressalva aqui que isso tem mudado muito nos últimos anos e cada vez mais tem aumentado o público de pessoas que procuram de forma justamente preventiva. Mas vamos lá, alguns mitos. Psicologia é só para quem está em crise. Ah, vai no psicólogo quem está muito mal, é porque a pessoa não está dando conta. Já viram aqueles comentários de pessoas assim de família, quando escutam que alguém da família procurou um psicólogo? Pode surgir aqueles comentários indelicados do tipo: ah, fulano era tão equilibrado, agora está até tendo que ir num psicólogo, anda meio fraco da cabeça. Esse é um pensamento de um grande mito e de falta de cuidado com prevenção. Porque
O que eu vejo nos consultórios há quase 8 anos e que também escuto as minhas colegas de trabalho falarem é que quem vai na psicoterapia, na verdade, é muito forte. A pessoa vai com coragem, falar das suas questões, falar dos seus problemas, reconhecer que não está dando conta sozinho. E isso não é um problema, até porque você não precisa dar conta de tudo sozinho. Você pode procurar estratégias para viver muito melhor, para encontrar soluções cada vez melhores e inteligentes ao seu problema. Então, essa ideia de que quem vai ao psicólogo é só quem está em crise é uma ideia muito ultrapassada. Então, vejamos que hoje as famílias que buscam a psicoterapia para suas crianças, para os seus filhos, não significa que essas crianças estão em crise. Não significam que essas crianças têm problemas emocionais ou comportamentais gravíssimos. Significa que essa família ela tem uma atenção preventiva. Porque todos nós, crianças ou adultos, temos dificuldades para lidar com alguma questão na vida, temos dificuldades para lidar com as nossas frustrações. Então, se você tiver a oportunidade de ir a um profissional, aprender a lidar com isso, quanto mais cedo na vida, melhores as chances de você saber lidar com essa questão quando o problema aparecer de novo. Porque o fato é, na vida humana, os problemas se repetem. As infâncias se repetem, os problemas da vida adulta se repetem em histórias e outras histórias. Então, é preciso aqui a gente pensar nesses dados de realidade. Nós estamos aprendendo com a vida, vivendo ela. Ninguém chegou aqui nessa vida com um manual de instruções de como agir cada vez que um problema aparece, de como resolver esse problema, solucionar cada vez que ele bate em nossa porta. Então, só que também alguns problemas vividos, quando não elaborados, quando não pensados, eles não nos tornam experientes, eles nos tornam traumatizados. Porque eles foram vividos de uma forma tão intensa, de uma forma emocionalmente tão invasiva, tão fragilizado, que a gente não fica mais experiente naquilo. A gente fica, de fato, com maiores dificuldades caso esse problema volte a aparecer. E é por isso que a gente vai aos consultórios para falar desse problema, para dar proporção a ele. Porque em primeiro plano, ele pode parecer muito maior do que realmente é. E a gente ter essa sensação de fundo do poço sem estar no fundo do poço. E lembrando que às vezes é um problema na vida, não são todos. Então, mesmo que você pense em primeiro momento que não tem o que dizer, que não sabe o que dizer, que não está em crise para procurar um psicólogo, se você vive, se você tem emoções, se você tem relacionamentos, ali há demandas que podem ser cada dia melhoradas. Vou trazer aqui alguns exemplos práticos de falas, de frases que eu tenho ouvido nos consultórios. E essas frases que eu trouxe aqui hoje, eu ouvi nessas últimas 2 semanas lá no meu consultório. Acredito que são frases que os meus colegas de trabalho, também psicólogos, também ouvem por aí. Mas são de pessoas que decidiram procurar a psicoterapia porque perceberam que algo não ia bem. Então, hoje os consultórios têm aquelas pessoas que buscam porque tem algum adoecimento, já existe um outro tratamento psiquiátrico em caminho, como casos de depressão ou ansiedade, ou transtorno obsessivo-compulsivo, diferentes transtornos alimentares, mas tem aquelas pessoas que não chegam com diagnóstico, que não têm um transtorno em desenvolvimento, mas que percebem que algo não vai bem, que estão frágeis emocionalmente, que estão agindo de forma muito impulsiva. Então, vamos às frases que eu tenho ouvido no consultório. Daniele, se eu soubesse que a terapia me faria tão bem, eu teria começado antes. Certeza que eu teria começado antes. Outra frase. Estou me sentindo melhor comigo mesmo. Estou me sentindo melhor no trabalho. Mais uma frase. Tirei um tempo para mim.
Antes de começar a terapia, eu achava que isso era impossível. Mas eu entendi que eu não me colocava como uma prioridade. Aprendi a fazer as minhas escolhas sem precisar ficar me justificando. Olha só. Você já pensou? Se tiver alguém aqui assistindo que faça psicoterapia já, seja uma psicoterapia há pouco tempo, seja uma psicoterapia há mais tempo, uma psicoterapia longa, e já pensou isso em algum momento, em alguma dessas frases? Comenta aí se você está se identificando. Tem mais frases lá do consultório. Tenho me sentido mais leve, menos preocupada. Fiquei nervosa em casa, mas já não agi com tanta impulsividade. Daniele, eu voltei a sonhar. Antes eu estava meio tomado pela rotina. Olha que bonito. Imagine que, ao longo de toda uma vida, as pessoas vão vivendo como se precisassem só cumprir funções, pagamentos, rotina e aquilo que foi predeterminado pela cultura. Você vai nascer, ter infância, crescer, estudar, fazer isso, ter uma família, cuidar dessa família, prover essa família. E o que mais? E o sonho nesse caminho, e o viver bem, e a felicidade, e o bem-estar. Então, esses exemplos que eu trouxe são frases reais que eu ouvi no consultório nas últimas 2 semanas. E eu fico muito feliz, satisfeita em saber que existe uma profissão, existe um trabalho, existe um serviço que é capaz de transformar a vida das pessoas para melhor. E eu quero que todos que estão ouvindo saibam disso. Existe um lugar onde, ao falar da sua vida, ela pode ficar melhor. Alguns mitos que também impedem que as pessoas vão à psicoterapia é pensar: eu vou ficar lá, vou chegar lá, vou falar do meu problema para alguém que não me conhece, alguém que não sabe da minha vida, e isso vai resolver o quê? Não vai mudar em nada. Aí é que tá. Quando você se propõe a um trabalho de falar da sua vida, à medida que você fala do problema, você já vai reconhecendo ele. Você vai identificando onde você errou nesse problema, onde o outro errou nesse problema, onde é preciso fazer a reparação. Sou eu que reparo isso no problema? É o outro que repara? Está nas minhas mãos resolver isso que tanto me causa sofrimento? Ou não, eu preciso mudar o ambiente, mudar o lugar, mudar o vínculo. Então, o espaço da psicoterapia é esse lugar de fala, é um lugar de sigilo. Aquilo que você chega e fala é muito diferente de falar numa roda de conversa, numa roda de amigos, porque o profissional vai te ouvir baseado nas técnicas de escuta, que não é para te julgar, não é para dizer se o que você fez ou falou foi certo ou foi errado, que é o que muitas vezes acontece quando as pessoas decidem desabafar ou fazer de pessoas que não são profissionais qualificados os seus conselheiros. Aquela escuta do outro está carregada de preconceitos, de conselhos que podem ser errôneos. E o objetivo da psicoterapia não é ser um conselheiro, de dizer para você o tempo todo o que você tem que fazer, como se esse profissional soubesse mais da sua vida do que você mesmo, como se ele soubesse resolver todos os problemas. É ouvir cada caso de forma individual, é escutar o seu caso. As soluções que você vai encontrar para a sua vida não estão escritas em nenhum manual. Elas são únicas para você viver bem, para você viver melhor. Então, vamos pensar nessa ideia. O que seria bem-estar? Vocês já pensaram o que é bem-estar? Então, se eu vou à psicoterapia para ter bem-estar, o que é bem-estar? Bem-estar é equilíbrio emocional. É fazer uma balança. Dias difíceis, dias bons, problemas difíceis, situações fáceis, momentos felizes, momentos bons, momentos tristes, momentos que me trazem raiva. É permitir que você viva essa balança, que ela não entre em desequilíbrio
e ou a vida pareça ser fácil demais e você é o dono do mundo e acaba não considerando o que precisa ser feito, e isso é um desequilíbrio, ou parece tudo ser difícil demais, muito impossível de superar, eu não vou conseguir superar esse grande problema, esse grande desafio, e aí entra novamente um equilíbrio. Então, bem-estar não é estar bem sempre. Não é felicidade plena o tempo todo. É você estar diante dos desafios da vida e consegui-los. E saber que eles são equilibráveis. Entende? Isso é bem-estar. E também não é cumprir tabela, bem-estar. Não é como se você estivesse fazendo uma lista, cumprindo uma meta do tipo, faça exercício, beba água, vá à terapia, faça uma caminhada, saia, tenha lazer. Não é isso. É descobrir, na verdade, o que está faltando. Porque tem gente que chega nos consultórios com muita frequência e diz que exatamente já está cumprindo essa tabela. Ah, eu trabalho, eu tenho uma boa carreira, eu ganho bem, eu faço exercício, eu não estou com problemas no meu relacionamento, mas eu não estou bem. Tem algo que não vai bem. Eu não me sinto plenamente feliz. Eu preciso descobrir o que acontece que não me sinto plenamente feliz. Então, esse é o trabalho da psicoterapia, permitir que você descubra o que boicota a sua felicidade. O que boicota os seus planos de vida. Entendeu? Para que você seja feliz, para que você fale de felicidade, para que você viva os seus relacionamentos de uma forma mais saudável. É justamente para isso. Então, vamos entender a prevenção em saúde mental, assim como um check-up. Todos os anos, a pessoa faz um check-up médico. Faz vários exames, faz uma consulta com o clínico geral, dá uma verificada como estão os exames, faz lá um hemograma completo. Agora me diz, quando foi a última vez que você fez um check-up emocional? Para saber se você está bem. Eu fico pensando, quantas carreiras brilhantes se perdem por questões emocionais? Quantos jovens com um futuro promissor, com dificuldade emocional? Quantos relacionamentos que se perdem por questões emocionais? Quantas pessoas têm todos os recursos para viver de forma feliz, mas não conseguem? Então, como que você tem cuidado da sua saúde mental? E para te dar uma dica de um check-up em saúde mental, agende uma consulta com um psicólogo. Já faz isso no final do programa, vai lá no Google, busque psicólogo na sua cidade, na sua região, busque uma indicação, converse comigo, eu quero poder atender você, eu quero poder cuidar da sua saúde mental. Peça também indicação para os profissionais que te acompanham, para o médico que faz o seu check-up. Vocês sabiam que tem pessoas que vão aos médicos fazerem check-up e não tem nenhuma questão física, mas tem um adoecimento no corpo que não se justifica, que a base daquilo é emocional. E a pessoa faz uma série de exames e o profissional médico fala ao final, olha, você tem que buscar uma psicoterapia. Isso não é ofensa, é prevenção em saúde mental. Então, desafio para sua próxima semana, começando a partir de hoje. Busque um psicólogo e faça um check-up na sua saúde mental. Faça uma consulta. Veja, fale da sua vida, fale de você, fale das suas demandas, fale do que tem te causado ansiedade nos últimos tempos, fale dos problemas que foram difíceis de superar, fale das situações que você achou que foram traumáticas, mas tenha um espaço para falar da sua saúde mental. Tá? E olhe isso como um investimento, tá? Saúde mental não pode ser só reparo, sabe? Como um caso assim de acionar bombeiros para apagar um incêndio. O trabalho tem que ser evitar incêndios de grande proporção ou evitar os primeiros incêndios. Então, assim, quando você tem estratégias, você já sabe como lidar assim que o problema aparece.
tá? Então, retire da sua ideia essas barreiras e crenças que te impedem de buscar a psicoterapia de uma forma efetiva, que te impedem de construir saúde mental, sabe? Olhe para a saúde mental como um aspecto que você precisa para viver bem, certo? E também é importante pensar numa outra crença. É muito caro, é muito demorado, não vai adiantar em nada, não vai valer a pena. Sabe o que é caro? Caro é relacionamento ruim. Caro é fazer uso de medicação psicotrópica anos e anos e não ter resultado. Caro é não ser feliz. Caro é ter tudo para construir uma carreira brilhante, mas as questões emocionais não te permitirem nem conseguir ir ao trabalho. Isso é muito caro. Então, assim, qualidade de vida é um retorno que, à medida que você investe, ele volta. É um banco de investimento com resultados promissores, porque você está investindo não é em objeto, você está investindo em você. Então, isso tem muito valor. Tá? Eu quero que vocês vão colocando aí as perguntas de vocês, perguntando se é algum caso, algo que você sente também é algo para cuidados com saúde mental. Me conte, inclusive, se você for um desses casos que nunca foi a um psicólogo, por que que você não foi? Quais questões te impediram? Eram crenças? Eram questões financeiras? Eram outras questões envolvidas? Era o medo do julgamento? O que foi que te impediu de buscar um psicólogo de forma preventiva? Tá? Agora, eu vou abrir um espaço para saber com o nosso social media, o Saulo, sobre as perguntas de vocês, os comentários que vocês têm deixado aqui na transmissão ao vivo. Boa noite, doutora. Boa noite você de casa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Toda quinta-feira aqui, às 9 da noite, ao vivo. Vamos para comentário agora? A Edilaine Carvalho, Gotas de Sabedoria, comentou aqui agora. E a Daiane Souza, arrasando. Obrigada pelos comentários de vocês, obrigada pelo incentivo. Saibam que a presença de cada um de vocês, aqueles que já deixaram comentários, aqueles que ainda não comentaram, para mim é muito importante. Esse programa é um projeto novo na minha carreira, mas um sonho antigo, que é poder levar o trabalho do psicólogo para as casas, para as famílias, seja em qualquer lugar que alguém esteja com acesso à internet, possa receber informações de saúde mental. Toda quinta-feira nós estaremos aqui às 21 horas e os temas eles vão mudando a cada episódio. Então, se você também tem algum tema que você gostaria que fosse abordado, alguma pergunta ao longo desses episódios, deixe nos comentários que nós teremos o maior prazer em planejar esse assunto e trazer aqui para vocês. Então, haverão encontros para falar sobre ansiedade, para falar sobre depressão, como entender, como reconhecer, como tratar, o que pode ser feito de forma preventiva para não chegar a um adoecimento grave. Vamos falar sobre luto também, como lidar com o luto, que é uma questão tão difícil, saúde mental no trabalho, sobre inteligência emocional, que inclusive tem um material aqui na mesa sobre isso. Então serão temas diversos sobre relacionamentos, quando o amor é um motivo para tristeza, para questões emocionais difíceis, sobre escolhas a serem feitas, como transformar esse relacionamento, reconhecer o que é a sua parte, o que é a parte do outro. Então, assim, muito obrigada pelos comentários de vocês, isso me incentiva a continuar. Temos mais comentários, Saulo? Um comentário que chegou aqui agora, doutora. A Regina Freitas, muito importante este trabalho de divulgação da profissão de psicólogo. E também a gente tem que falar do Cicobi hoje, que é um dos nossos parceiros aqui do programa. Sim. Regina, muito obrigada pelo seu comentário.
eu quero falar, eu estou aqui falando da importância da psicoterapia e da saúde mental. E eu não vou esconder a importância de todos os comentários e desse comentário da Regina Freitas também, porque a audiência dela, para mim, também é muito preciosa, assim como de todos vocês. Regina Freitas é a minha psicóloga que me acompanha há anos e tem feito um trabalho muito precioso no meu fortalecimento emocional, sempre de forma preventiva também, quando eu estou bem, mas tenho questões a serem trabalhadas, ou quando eu não estou tão bem e precisa dar aquela equilibrada. Então, obrigada pela sua presença e pelo seu comentário. E eu quero agradecer aqui ao apoiador desse programa, que é o Cicobi Emprecred. Obrigada por estar conosco, por também valorizar o bem-estar, por também valorizar esse tema que é a saúde mental das pessoas de forma geral. O Cicobi Emprecred que está comemorando 20 anos e fará uma festa em comemoração no dia 12 de setembro. Quem tiver interesse em saber mais informações da festa, entre em contato com a equipe. Um evento assim exclusivo para cooperados, com shows e com muitas programações interessantes. Então, vale a pena, inclusive, ser um cooperado e participar dessa comemoração de 20 anos do Cicobi Emprecred. Muito obrigada, Cicobi Emprecred, por estar conosco. E continuando aí, então, desses benefícios práticos da psicoterapia. Um fundamental, melhora nos relacionamentos. E agora eu não estou falando só de relacionamento amoroso. A gente pode falar do amoroso, do familiar, dos relacionamentos em trabalho e dos relacionamentos de amizade. Porque onde tem relação humana, tem conflito, tem jogos de afetos, tem jogos de amor, tem jogos de interesses. E isso tudo precisa ser falado, pensado, para que você escolha bem as suas relações, para que você escolha bem quem vai estar ao seu lado e também saiba se comportar bem nessas histórias, sejam elas quais forem. Então, a psicoterapia também te permite mais clareza nas suas escolhas, uma melhor habilidade para lidar com os conflitos, para potencializar a sua carreira. Existem pessoas que buscam a psicoterapia para melhorar a sua carreira. Então, assim, pessoas que vão lá falar das dificuldades que estão tendo, dos trabalhos que mais lhe trazem prazer, como abrir mão daqueles que são muito cansativos e focar naqueles que têm melhor desenvolvimento. Então, tem gente que está lá falando de carreira. E falar de relações mais saudáveis. Essa é a proposta, é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Olhem para a psicoterapia como qualidade de vida, que não precisa ser buscada só quando alguém está no fundo do poço. Que ir lá, com frequência, se permitir um espaço de fala, de escuta, de autoacolhimento, é fundamental para que você viva essa vida de uma forma mais plena. Nós não podemos chegar a esta vida e passar por ela só cumprindo tabelas, metas e rotinas. Você merece viver bem e existem profissionais capacitados que estudaram para fazer isso de uma forma ética, sigilosa, cuidadosa e fortalecedora. E estão lá à sua disposição. Procure, tá bom? Então, esta mensagem do programa de hoje. Eu quero agradecer imensamente a companhia de vocês aqui, a audiência. Reforço que estarei ao vivo toda quinta-feira, às 21 horas, e em cada episódio será um novo tema, de temas que estão lá nos consultórios, de assuntos que chegam lá e que eu quero trazer aqui para vocês, para que você receba essa informação lá da sua casa e já fique logo sabendo o que será que esse povo fala lá no consultório, o que será que eles conversam lá, que saem de lá tão bem. É isso que eu quero trazer aqui para vocês. Lide com a sua saúde mental de uma forma preventiva. Não espere estar no fundo do poço para buscar ajuda, tá bom? Então, só um instante antes de encerrar.
uma dinâmica aqui para você pensar. Pense aí em 2 sonhos que você tem, que você gostaria de cumpri-los em curto prazo ou a médio prazo. Algo breve, algo daqui, assim, nos próximos 2 anos você quer conquistar isso. Para conquistar isso, para viver esse sonho, você precisa estar com a sua saúde mental em dias? Para viver plenamente esse sonho, para aproveitá-lo ou para ter determinação para alcançá-lo, você precisa da sua saúde mental em dias? Se a sua resposta for sim, então cuide dela, para que esse sonho seja possível, para você conseguir vivê-lo plenamente, tá? Pense nisso. 2 sonhos e se você precisa estar com a sua saúde mental em dias para viver eles, tá ok? Muito obrigada pela audiência de vocês. Encontro todos vocês na próxima quinta-feira, às 21 horas, ao vivo. Convide os seus amigos, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, os seus parentes. Coloca todo mundo para aprender sobre saúde mental, porque eu não tenho dúvidas que o mundo ficará melhor, viu? Se cada um cuidar de si, cada um cuidar da sua mente, das suas emoções, viver fica mais fácil, né? Se a gente não estiver projetando no outro as nossas questões e não tiver que ficar lidando com as projeções do outro também. Então, convide mais pessoas, me siga no Instagram e receba também por lá todos os dias informações sobre como é a rotina minha do consultório. O meu Instagram é @psidaniele. Também te convido a seguir o canal do YouTube, ative o sininho para toda quinta-feira você receber notificações de que nós estaremos ao vivo e que o programa está quase começando, tá bom? Novamente agradeço aos apoiadores do programa. Se você também tem interesse ou conhece algum negócio que deseja ser um apoiador do nosso programa no consultório com Daniele ou apresentar o seu produto aqui, entre em contato conosco também lá via o Instagram. E para encerrar, é te dizer que psicoterapia não é sobre ser perfeito, é sobre viver bem, é sobre viver melhor. Um abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau.